Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz, como eu sempre falo, de estar com vocês em mais uma edição do nosso programa que fala dos principais acontecimentos envolvendo o direito digital, a tecnologia e inovação pelo Brasil e pelo mundo. E nós temos hoje uma nova edição desse giro de notícias, porque tem surgido notícias incríveis o tempo todo sobre internet, sobre regulação, sobre a IA. Inclusive, a IA ela vai estar ocupando um espaço considerável do tempo do nosso Smart News, porque incríveis novidades estão acontecendo. Mas antes da gente falar das novidades, é preciso também a gente falar de alguns problemas. Vamos então começar com a primeira notícia. Cuidado, a IA pode estar gravando o seu encontro ou a sua reunião virtual. Você já falou alguma coisa numa reunião online achando que era privado e quando foi ver, não era? Porque a gente pensa em, bem, está gravando, bem, de repente essa reunião está sendo online, ninguém está gravando, então não tem relevância nenhuma, eu posso falar o que eu quiser. Pessoal, não é bem assim. Porque, muito embora a reunião às vezes não esteja sendo gravada, ela pode estar sendo anotada pelo robô. Porque cada vez mais aplicativos como o Zoom, como o Copilot, como o Meet, eles têm uma ferramenta que ela, digamos assim, escuta toda a reunião, ela degrava toda a conversa e depois manda para os. Quando termina a reunião, ela envia para os participantes um resumo ou conteúdo completo dessa reunião. Então, tem acontecido algumas gafes, por exemplo, vai se ter uma reunião. Então, antes de uma das pessoas entrar na reunião, alguém começa a falar mal dela. E vai entrar agora aquele chato que fala pra caramba, espero que ele fique quieto hoje e não fale muito. Aí o outro fala, olha, se ele falar, eu dou um corte nele. Veja, tudo isso aconteceu antes daquele coitado entrar na reunião. Mas tudo isso foi anotado, né, pela IA e ela vai degravar, né, tudo isso vai virar texto e o pobre coitado vai receber isso. Olha, isso já aconteceu diversas vezes. Então, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: se você vai ter uma reunião com alguém, né, de repente a sua empresa com outra empresa, eu sugiro que qualquer ato preparatório, alguma coisa que você não quer que o outro lado saiba, e não tem nada ilegal nisso, de repente, alguma estratégia sua comercial, que você fale numa reunião à parte. Ou você fale presencialmente, ou você fale numa reunião à parte. Eu acho que você não pode ter uma reunião para as duas coisas, porque certamente problemas como esse irão acontecer. E veja, essa ferramenta de degravação de reunião, embora ela possa ter alguns impactos, a privacidade, a proteção de dados, é interessante, em primeiro lugar, que as pessoas envolvidas na reunião, né, os participantes, saibam dessa gravação, eles têm ciência dessa gravação e até, de certa forma, eles autorizem. Se não tiver isso, você pode ter aí alguns problemas envolvendo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a principal dica que a gente deixa aqui para você é o seguinte: tome muito cuidado que você faz na internet, especialmente com o que você fala nas reuniões virtuais, ok? Vamos agora para a segunda notícia, também sobre IA e também com um problema interessante. O Grok, né, a ferramenta de IA lá do Elon Musk, ele tem dado alguns probleminhas envolvendo uma celebridade, uma cantora importantíssima. Olha só, o Grok expôs Taylor Swift sem pedir. A IA criou imagens de nudez, conteúdos de nudez dela automaticamente. Eu pergunto para vocês: você confiaria numa IA que do nada criasse fotos de nudez de celebridades? O que acontece é o seguinte: o Grok, né, essa ferramenta, esse chatbot, né, do Elon Musk, ele tem um gerador de imagem que tem um modo chamado Imagine. E nesse modo Imagine, ele pode criar vídeos de poucos segundos num modo chamado Spice. Spice seria algo picante. Então acontece o seguinte: um usuário ele reportou que ele pediu para criar um vídeo da Taylor Swift com alguns amigos e tal. A ferramenta, inclusive nesse modo Spice, a ferramenta, sem pedir, sem que ele tivesse pedido expressamente, criou imagens, criou um vídeo da Taylor Swift nua. Olha só, gente, que perigo. Isso é complicado, especialmente no momento que nós estamos buscando combater esse período de deepfakes. Porque esse conteúdo criado por IA, né, de imagem, ou no nosso caso aqui de vídeo, falso, isso constitui-se uma de deepfake. E meus amigos e minhas amigas,
como a gente tem sempre alertado aqui, é cada vez mais difícil desse tipo de conteúdo, de você detectar que esse tipo de conteúdo foi criado por IA. Por quê? Porque as IAs estão avançando de forma assustadora, a qualidade é muito grande. Antigamente, você até podia ver, né? Você podia detectar porque a imagem era mal feita, o vídeo era mal sincronizado, né? O vídeo tinha alguns problemas, né? A pessoa tinha 5 ou 6 dedos, mas agora não. Agora a qualidade está tão perfeita que eu diria que agora é diferente. Se for perfeito demais, é porque deve ser IA. Então, agora acho que é o contrário. Então, o que a gente precisa, meus amigos, primeira coisa, a gente precisa talvez de uma lei que regulamente, especialmente no Brasil, que regulamente mais isso e que puna com maior rigor esse tipo de caso. Agora, é claro que a gente até mencionou com vocês, até alguns programas anteriores, por exemplo, você já tem uma proibição de uso de deepfake em propaganda eleitoral, e ano que vem a gente vai ter eleição. Existe um crime que é de violência psicológica contra a mulher, né, que teve uma alteração esse ano na lei, que você tem uma causa de aumento de pena, ou seja, o crime, a pena vai ficar maior quando se utiliza a inteligência artificial, ou seja, a pessoa vai causar um dano à mulher, ele cria imagens dela nua, por exemplo, então você tem um dano maior. E nesse caso, se o dano maior, é justo também que a pena seja maior. Mas realmente a gente precisa de uma lei que regulamente a IA no Brasil. Enquanto isso, a gente tem aqui esse PL 2338, importantíssimo, né? Vídeo programa que o professor Felipe Medon participou, comentando sobre isso. A gente precisa de uma lei regulamentando essa situação. E outra coisa, a gente percebe aqui também que o Grok está falhando nas suas proteções de segurança. Existe uma expressão que é usada em IA, né, que tem tudo a ver com trânsito, que é o guarda-reio. Então, não tem o guarda-reio das estradas? Então, existe também o guarda-reio da IA. O que seria o guarda-reio da IA? Os guarda-reios são os limites de segurança éticos, de privacidade que as ferramentas têm. Então, por exemplo, uma ferramenta de IA não pode criar fotos de violência de criança, conteúdos de nudez, né, fotomontagens absurdas. Então, tem esses limites. De repente, esses limites não ficaram muito bem implementados, né, no Grok, o que acaba sendo muito sério. Então, essa ferramenta precisa lá dar uma consertada, dar uma melhorada, porque realmente a gente pensa o seguinte: se uma ferramenta pode expor alguém sem ser perguntada, imagine o que ela pode fazer se perguntar. E quem garante que a gente está protegido? Então, deixo aqui essa nossa chamadinha, né, esse aviso, e vamos aqui para a nossa terceira notícia. Eu dei 2 notícias ruins sobre IA, agora uma terceira boa. Vamos falar de uma ferramenta que o Google anunciou recentemente, muito recentemente, e essa ferramenta tem tudo para ser revolucionária. O DeepMind, que é o laboratório de IA do Google, lançou a versão 3 da sua ferramenta Genie, né? O Genie é uma IA que pode criar mundos inteiros a partir de um único prompt. E se você pudesse caminhar dentro de um mundo criado por IA, com física, com clima, com interações reais, tudo isso, meus amigos e minhas amigas, sem precisar usar comandos complexos, aprender linguagem de programação, mas apenas com prompt. Então, esse Genie 3, né, ele é uma IA capaz de criar mundos. Ele cria ambientes 3D totalmente interativos que respondem aos comandos do usuário em tempo real. O que é incrível é que ela cria mundos simulados. Esses mundos simulados ele tem uma qualidade visual muito, muito, muito boa, né? Ele trabalha com 24 quadros por segundo e uma resolução de 720 pontos. Tudo isso pode ser navegado por meio de prompt. Isso melhorou muito em relação à versão 2 do Genie, que só permitia vídeos entre 10 a 20 segundos. Então, ele pode fazer coisas incríveis. Então, você cria, por exemplo, um ambiente, né, de uma cidade. E tem esse ambiente da cidade e você pode caminhar por esse ambiente. Aí você resolve, eu quero colocar chuva no ambiente. Então, começa a chover na cidade. Agora, eu quero colocar carros passando. Tudo isso acontece em tempo real. A gente percebe que esse tipo de situação, esse tipo de ferramenta, ele pode ter usos mais variados. Você pode, de repente, usar a ferramenta para criar um jogo, para criar uma simulação. Imagina a gente criar uma simulação por Teresópolis. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei louco, deu vontade logo de usar. Eu quero usar isso agora. Mas, por enquanto, ela está em teste
o que foi disponível para a gente aqui, especialmente pela página do DeepMind ou pela conta do X do Google DeepMind, são pequenos vídeos muito interessantes, né, que mostram aí essas incríveis possibilidades. Então, o que é incrível em relação a tudo isso é que são avanços gigantescos em pouco tempo. A versão, eu acho, do Gini não deve ter um ano, e essa versão nova é incrível, trazendo para a gente aí uma verdadeira revolução. Isso vai impactar os jogos, isso vai impactar a educação, isso vai impactar, depende do cinema, porque você pode ter mais jogos interativos. Isso também pode, de certa maneira, até ajudar esses aplicativos, esses óculos de metaverso, de realidade virtual, né? Lá aquele óculos da Apple, o óculos da Meta, eu acho que de repente pode dar uma sobrevida, uma nova vida para esses aplicativos e para esses sistemas. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente está vivendo um mundo incrível, revolucionário e sensacional. Mas dito isso, vamos dar o nosso intervalozinho, vamos assistir os nossos comerciais, tomar um copinho d'água e depois a gente volta mais com o Smart News. Olá pessoal, estou aqui de volta com o nosso Smart News, nosso programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade de Canal 9 de Teresópolis. Vamos continuar aqui o nosso giro de notícias, abordando e comentando as principais notícias envolvendo esse tema tão importante. Veja, agora vamos falar um pouco de questões jurídicas envolvendo os Estados Unidos, que certamente vai acabar repercutindo aqui. A Suprema Corte dos Estados Unidos abre caminho para restrições envolvendo a pornografia online. A questão é a seguinte: até que ponto a internet deve ser livre para se proteger o acesso infantil, né, das crianças e adolescentes à pornografia na internet? O que acontece foi o seguinte: agora, recentemente, 27 de junho de 2025, a Suprema Corte americana decidiu no caso Free Speech Coalition versus Paxson, validando uma lei do Texas que exigia verificação de idade para sites pornográficos. Todo site pornográfico que atuasse no Texas deveria exigir aí uma verificação de idade. O tribunal confirmou essa lei, né, e essa lei ela exige uma verificação rigorosa de idade. E essa verificação ela pode ser feita de uma maneira: a pessoa, né, o usuário, ele apresenta uma carteira de identidade, comprovando aí sua data de nascimento e tudo mais, ou por meio de serviços terceirizados que acabam verificando a idade. Existem serviços voltados para isso. A Suprema Corte entendeu que essa exigência não era onerosa, essa exigência era válida, porque seria entre você ter uma liberdade absoluta, né, e uma proteção exacerbada, essa seria uma medida moderada, né? Ela teria, aos olhos da Suprema Corte, seria uma proteção moderada. Ficou em 6-3, quer dizer, não foi uma decisão, né, não foi uma decisão unânime. O interessante aqui é que alguns especialistas ouvidos por jornais americanos entenderam que essa decisão ela sinalizaria o fim de uma internet sem restrições, uma internet totalmente aberta para tudo, onde todo mundo podia acessar tudo e podia falar de tudo, né? Porque, de certa maneira, havia uma ideia desde aquela lei de 95, né, 94, 95, lá nos Estados Unidos, né, a lei das comunicações, que trouxe uma norma que inspirou o Marco Civil, né, chamada Seção 230. Então, tem essa questão. Mas, mais ainda, eu acho interessante da gente comentar aqui o seguinte: que a maioria desses juízes, né, considerou que proteger menores constitui um ônus moderado ao acesso dos adultos. Porque veja bem, se um adulto ele quiser acessar essa ferramenta, ele vai ter, obviamente, um ônus maior. E até alguns juízes liberais concordaram com isso. Algumas entidades que participaram do julgado, né, ou que comentaram, alertaram que essa lei ela pode trazer problemas envolvendo os dados pessoais desses adultos, o que realmente faz muito sentido, né? E olha que lá nos Estados Unidos você não tem uma lei de proteção de dados como a nossa LGPD. Então, a proteção
aos dados pessoais dos indivíduos nos Estados Unidos, é uma forma assim, muito pontual, muito específica e muitas vezes regulamentado por leis locais, a lei da Califórnia, a lei de alguns outros estados, né, uma lei de consumidor. Mas nesse caso aqui específico, pensa no problema. Você tem um adulto, que esse adulto, ele para ser usuário de um site como esse, de pornografia, ele precisa apresentar uma cópia de repente da sua identidade, validar sua identidade, ou até mesmo validar a sua biometria, né? Porque você tem um dado pessoal sensível pela LGPD. Então, esses dados vão ficar armazenados num servidor desse site, lá, desse serviço. A questão é o seguinte: será que esse site tem a devida segurança? Porque você pode ter vários problemas. Em primeiro lugar, alguém invadir esse site e expor, de repente, esses usuários. Você pode, de repente, ter um vazamento desses documentos e ter terceiros fazendo uma prática que os americanos chamam de roubo de identidade, né? Você pega a identidade do indivíduo e se faz passar por ele em serviços. Aqui no Brasil, a gente não pode falar de roubo de identidade, né? A gente ficaria mais, de repente, como uma falsa identidade, né? Ou vai ser um crime meio para algo mais grave, como estelionato. Então, o que normalmente acontece quando há um vazamento de documentos pessoais no Brasil, especialmente documentos de identidade, é que esses criminosos utilizam esses dados para abertura de contas bancárias, para abertura em contas de serviços como o Mercado Pago, né? Ou nesse sentido, para vender, entre aspas, falsos produtos e serviços em nome de terceiros. Então, as situações aqui são bem complicadas, né? O interessante é que essa lei do Texas, ela é apenas parte de uma série de leis, né, de estados, e tem mais de 20 estados nos Estados Unidos, né, adotando regras semelhantes. Então, a ideia, portanto, lá nos Estados Unidos, é de você regulamentar, pelo menos em nível estadual, e lá isso é possível, esse tipo de situação. Em paralelo, né, existem projetos de lei federais, como o Kids Online Safety Act, e leis estaduais, como o Age Appropriate Design Code, né, da Califórnia, que seguem esse padrão de regulamentação centrada na proteção infantil. O que a gente também percebe, portanto, é o seguinte: como é que a gente vai equilibrar a liberdade de expressão dos adultos com a proteção das crianças online? Porque é interessante a gente falar isso, mesmo em 2025, porque há cerca de 30 anos atrás, o debate em relação à proteção da liberdade de expressão, a proteção da privacidade online, meio que surgiu com essa ideia de proteção do acesso das crianças e adolescentes à internet, né? E uma internet, digamos assim, mais moderada. Ou seja, a questão da regulamentação não ter as discussões envolvendo a regulamentação da internet ou a regulamentação de site não acabou, estamos apenas no começo de tudo isso, né? Então, a internet, né, está cada vez mais deixando de ser uma terra sem lei. Ok? Agora, vamos falar de outro assunto que é importante. Agora, é mais do que uma notícia. Vamos agora fazer um serviço de utilidade pública. O que acontece, o que você deve fazer quando os seus dados pessoais vazarem? O que vai acontecer? Houve um vazamento de dados pessoais. O que você faz? Bem, provavelmente a primeira coisa que você vai tentar identificar é de onde partiu esse vazamento, né? A questão toda é a seguinte: muitas vezes acaba sendo difícil de você identificar, porque, por exemplo, você às vezes, ou é muito comum, você insere ou você fornece os mesmos conjuntos de dados pessoais para vários serviços. Então, quando há um vazamento, dificilmente você vai conseguir apontar de onde saiu, porque normalmente você vai fazer um serviço, normalmente você vai, num site, por exemplo, você vai fornecer, digamos, um site de um fornecedor de produtos e serviços. Normalmente você vai fornecer seu nome completo, seu e-mail e endereço. Basicamente. Agora, se surge uma coisa a mais que você eventualmente apresentou, né? E você consegue lembrar, beleza, né? Agora, o que acontece é o seguinte: muitas vezes, quando há um vazamento, especialmente um vazamento no Brasil, se envolve dados pessoais, a LGPD ela exige que a entidade envolvida nesse incidente, ou seja, de onde a empresa, o órgão público, de onde vazaram esses dados, ele faça uma comunicação pública, né? Ele faz uma notificação de incidente. Ele deve fazer uma notificação, normalmente em genérica, no site, e deve comunicar com o seu usuário, normalmente por e-mail, da ocorrência desse fato.
E a partir daí, você tem que tomar uma série de medidas. A primeira medida, né, envolve aí a mudança das suas senhas, porque é muito comum vazar em senhas. E veja bem, meus amigos e minhas amigas, também é muito comum a gente utilizar a mesma senha para tudo. Eu não faço isso, mas tem muita gente que faz isso. Agora imagina, vaza a sua senha de um serviço que vazou. De repente, uma pessoa mal intencionada, que esteja querendo prejudicar o seu negócio, a sua vida, ela vai a- verificar se nessa lista de vazamentos consta o seu login, sua senha, e a partir daí vai tentar em vários serviços. Imagina se de repente vaza o seu login, sua senha do Netflix. Como já vazou, tenha certeza disso. O que vai acontecer? Uma pessoa que não gosta de você vai pegar aquele login, essa senha, e de repente vai tentar com o seu e-mail. Se ela consegue entrar no seu e-mail, de repente ela pode acessar a sua nuvem, seus serviços bancários, ou seja, pode fazer uma bagunça na sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? O que é muito interessante é você ter um monitoramento. Esse monitoramento ele pode ser feito das mais diversas maneiras. Eu acho a melhor forma que você pode fazer isso, e pouca gente sabe, e eu acho que já comentamos aqui em programas anteriores, é você usar a ferramenta Registrato do Banco Central. O Registrato. Por quê? O Registrato é uma espécie de um painel de controle, é um banco de dados que reúne todas as informações financeiras ligadas ao seu CPF. Abertura de conta, né, questões de investimento. Tudo. Então, se de repente uma pessoa, você descobre, você entra no registrado, descobre que alguém abriu com o seu CPF uma conta bancária no outro lado do Brasil, opa, ou houve um vazamento, ou houve aí um uso indevido, mas pelo menos fica ligado. O que eu recomendo? Eu acho que você deve entrar no registrado pelo menos 2 vezes por ano. Coloca lá na sua agenda, pelo menos 2 vezes por ano, você visitar o registrado. Existe algum site, como por exemplo o I Have Been Owned, que esse site é bem interessante, porque é o seguinte, esse site ele é mantido pelo funcionário da Microsoft, é um site interessante, bem reconhecido. O que você pode fazer? Você vai lá, você coloca o seu e-mail. Ele vai dizer se aquele seu e-mail está vinculado a algum vazamento. Então, de repente, você utilizou de repente um e-mail para um acesso ao Netflix. Vazou os dados do Netflix. Então ele vai lá e indica, olha, o fulano, aquele seu e-mail que esse e-mail que você me mandou aqui e foi usado para o login do Netflix, ele vazou no serviço. Então é interessante para você saber os casos de vazamento para você mudar as suas senhas. Então isso é muito importante. O que também é interessante é que você pode usar até quando há alguns vazamentos, alguns sites, eles fornecem, de repente, um ano, 6 meses, um acesso a serviço do Serasa para monitorar o crédito. Agora, o que é interessante é o seguinte, o que é problemático, melhor dizendo, é que nem sempre um vazamento de dados pessoais vai importar diretamente num prejuízo ao seu crédito. De repente, alguém pode estar usando os seus dados pessoais e você não está sabendo, ou então não está tendo impacto no seu crédito por enquanto. Então, é apenas um paliativo aí. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer aqui para você o seguinte: tome muito cuidado com seus dados pessoais, onde você coloca, monitore tudo, né? Mude suas senhas. Eu acho que talvez a dica mais importante, tenha aí um aplicativo de senha, um cofre de senhas, né? Para você colocar todas as suas senhas. Eu acho fundamental você ter um aplicativo como esse. Eu acho que você tendo um comportamento online como esse, você vai ter uma vida segura. Veja, a gente não toma comportamentos seguros na vida, né? Comportamento de andar na rua, de não botar o celular, né? De não dar bola para o celular. Então, o que acontece? Se a gente tem comportamentos físicos seguros, é importante que a gente tenha comportamentos online seguros. Você agindo assim, você vai ter uma vida mais tranquila e com menos estresse. E de estresse, a nossa vida já está cheia, não é, gente? Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui chegando ao final do nosso Smart News. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, a sua gentileza, o seu carinho, agradecer os e-mails que nós temos recebido e dizer para vocês nos seguir nas redes sociais e também nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.